foram ditas ontem. Vejam aí se chega tudo para vocês, né? Foi que vimos ontem. Nós iniciamos esse percurso caminhando a produção de poesia de autoria feminina a partir das poetas africanas. Começamos ali em Angola com alguns textos de Ana Paula Tavares, que é uma poeta que particularmente eu gosto muito, é uma poeta que eu dedico um projeto de pesquisa junto à Universidade Federal de Pernambuco, conhecendo um pouco mais da poética dessa mulher. Passando por Angola, a gente chegou ali em Moçambique com um poema de Noêmia de Souza e Sônia Sutuane. E fiquei devendo alguns outros a vocês hoje. Hoje a gente vai ver um pouco mais da produção de algumas poetas africanas de língua portuguesa. Vamos ver já. Mas ali, na análise daqueles textos, o que a gente conseguiu perceber, né? E eu coloco para vocês no slide. A gente consegue perceber ali naqueles textos o que a gente chama de dicção feminina e a representação de identidades. Ou seja, a partir daqueles poemas, dando voz àqueles textos, a gente percebe exatamente o olhar feminino diante do mundo, da sua história, olhando para si mesmo, que seja. É, portanto, uma perspectiva feminina diante do mundo, o espaço, o tempo, a história ou a sua própria história. A gente consegue perceber ali, então, como essas identidades estão inseridas num tecido cultural. Essas identidades são muito plurais, identidades múltiplas, de mulheres que se aproximam em alguns aspectos, mas que estão em momentos históricos, em gerações diferentes e que guardam, portanto, as suas devidas distinções. É interessante a gente perceber essa riqueza, esse olhar plural para a identidade das mulheres ao longo da história, né? Então, temos então essa perspectiva, a ideia de multiplicidade, um olhar múltiplo para essas identidades, para essas personas. E junto a essa identidade que é plural, que é múltipla, a gente pode perceber ao longo da leitura dos poemas uma consciência corporal interessante, né? Perspectiva de entender-se ou ver-se a si ou ao outro, tomando ou levando em conta também o próprio corpo, uma consciência corporal, uma consciência da dimensão potencializada que esse corpo adquire. E aí vale lembrar o texto que eu coloquei lá no Classroom, que vocês já leram, que eu sei, que é o texto de Elizabeth Gross, que se chama exatamente, como eu pontuei, Corpos Reconfigurados. Coloquei para vocês um trechinho de um livro dela que foi traduzido, foi publicado numa revista aqui no Brasil. E o que ela pontua ali como sendo uma defesa das correntes feministas mais contemporâneas é que, de alguma maneira, a gente consegue perceber nas vozes daquelas mulheres dos textos. Ali, por exemplo, nós podemos perceber uma recusa de modelos singulares, a recusa a modelos estereotipados, por exemplo. Né? Vimos isso especialmente no poema africano de Sônia Sutuane. A multiplicidade de corpos e subjetividades, né, aquilo que mencionamos, a ideia do sujeito, perceber a sua identidade em comunhão com o seu próprio corpo, desfazendo aquela divisão mais cartesiana e platônica de corpo e mente, privilegiando um e não o outro, ou uma subjetividade corporificada. Isso é interessante a gente perceber. É interessante perceber isso e resgatar essas críticas feministas para as nossas análises, mas é importante que se diga que o nosso viés é sempre artístico, né? É sempre literário. Mas é importante lembrar que, sendo um texto cultural, o poema, o trabalho do artista está inserido nesse turbilhão das culturas, dos movimentos culturais. O grande artista, o grande poeta, a grande poeta, portanto, está antenada a essas movimentações, às discussões de suas épocas, ao mesmo tempo em que dialoga com as tradições. Então, não à toa a gente consegue coincidir esses pensamentos de correntes críticas dentro dos próprios textos. Ou melhor, a partir das leituras dos textos, como esses pensamentos afloram, né? Vimos também, resgatando um pouco do pensamento de Bataille, algumas ideias sobre já o erótico, a aparição dos corpos, e algumas ideias relacionadas, portanto, ao erotismo e à paixão. Né? De acordo com Bataille, a gente viu
quando estávamos lendo, sobretudo um poema de Ana Paula Tavares, se vocês vão lembrar, em que a paixão está necessariamente ligada a um halo de morte, diz Bataille, né? Pensar, portanto, a paixão e o ser erótico, o erotismo, está vinculado a ter essa percepção diante da nossa descontinuidade e de uma busca, mesmo que ilusória, numa continuidade a partir do outro, né? Sobre os slides, posso disponibilizar tudo que vocês quiserem no fim do curso, eu mando tudo para vocês, certo? Eu mando esse material para vocês, ok? Podemos seguir, então? Então, essas foram algumas das ideias que discutimos ontem a partir das nossas análises, né? Para hoje, eu gostaria de chamar a atenção para um pensamento de Otávio Paz, porque falamos muito ontem, enquanto líamos aqueles poemas, do caráter erótico, que alguns textos exploram, mas eu comentei com vocês do caráter erótico do próprio corpo do poema. Não sei se vocês se lembram disso. E essa é uma perspectiva interessante, perceber o erotismo dentro da própria palavra poética. E é um pouco isso que Otávio Paz faz no seu livro, que está lá também no Classroom, que o nosso colega Hugo postou para a gente. Para pensar essa correlação da linguagem poética com a própria natureza do erotismo, eu fiz um rápido recorte, um rápido destaque da obra de Otávio Paz. Acompanhei a leitura. Vamos tentar entender como é que ele estabelece esses elos, essas ligações da poesia com o erótico. Meio que uma coisa está relacionada à outra. Como é que a gente pode perceber o erotismo na própria palavra de poesia? Ele diz assim: a relação entre erotismo e poesia é tal que se pode dizer sem afetação, sem dor de cabeça, sem preocupação, com muita tranquilidade, que o primeiro é uma poética corporal e a segunda uma erótica verbal. Ambos, erotismo e poesia, né, são feitos de uma oposição complementar. E ele explica. A linguagem, o que é a linguagem? Ele define, né? A linguagem, som que emite sentido, traço material que denota ideias corpóreas. A linguagem, então, é capaz de dar nome ao mais fugaz e evanescente, a sensação. Esse é o poder da linguagem, né? Dá ritmo, dá sentido, dá corpo às ideias mais fugazes, mais evanescentes. Por sua vez, o erotismo, diz ele, não é mera sexualidade animal. Falar em erótico, em erotismo, não é a mesma coisa que sexualidade, que sexo. Ele diz, erótico, erotismo, é isto, mas está para além disso. É cerimônia, é, acima de tudo, representação. E aí? É aí onde é que a gente quer chegar, né? O erotismo é sexualidade transfigurada. É a metáfora dessa sexualidade, portanto, né? A imaginação é o agente que move o ato erótico e o ato poético. A imaginação é a representação. É a coisa querendo ser. É ser a coisa, mas está para além dela. É a potência que transfigura o sexo em cerimônia e o rito e a linguagem em ritmo e metáfora. É bonito esse pensamento, né? Essa teorização de Otávio Paz sobre as ligações de erótico com o próprio potencial metafórico da linguagem. Destrinchando um pouco mais o pensamento dele, diz assim: erótico é algo diferente da mera sexualidade, né? Como ele expôs lá na citação. Especialmente porque o erótico tem um desvio de função da sexualidade. O erótico, diferentemente da sexualidade, não tem como missão primeira, não tem como função uma reprodução, por exemplo, né? Então, é um desvio, uma mudança nesse sentido. O erotismo, portanto, finaliza-se pelo prazer. É o prazer que volta-se sobre si mesmo. Uma das diferenças também entre erotismo e sexualidade que Otávio Paz vai apresentar é que o erotismo tem infinitas variedades e formas de manifestação, especialmente em função dessa potencialidade de representação metafórica, né, que é o próprio erotismo.
O erotismo, portanto, é erótico, é invenção, é variação, é representação, é a metáfora da própria sexualidade. Paralelamente a isso, quando a gente fala de erotismo enquanto invenção, enquanto variação, enquanto metáfora de qualquer coisa, parece que a gente está falando da própria poesia, da própria linguagem poética. Repare bem, porque a gente entende, a partir do pensamento de Otávio Paz, que a poesia erotiza a linguagem em função do seu modo de operação. Otávio Paz vai dizer que num poema, o corpo propriamente, né, do texto no poema, o que a gente tem ali? Uma linguagem que se desvia do seu fim natural, tal como o erotismo opera com a sexualidade, que é a comunicação. Por mais que a gente saiba que a poesia, que o poema se construa, muitas vezes, pela linguagem cotidiana, pela língua de maneira geral, afinal de contas, o poeta inventa línguas, né? E muitas vezes ele recolhe essa língua inventada das próprias ruas. É esta língua natural, só que é recodificada, é recalculada. Linguagem poética, essa linguagem temperada, aguçada, azeitada. Desde Aristóteles que a gente tem mais ou menos esse tipo de percepção. No poema, então, e aqui eu cito mais uma vez Otávio Paz, no poema, a linearidade se torce, atropela seus próprios passos, serpenteia, né? Representa, inventa a sua própria eroticidade através da própria palavra posta no papel. Então, tendo essas perspectivas em vista de erótico, de erotismo, as suas correlações com a própria materialidade do texto, com o próprio poema, vamos passar para os nossos textos de hoje, né? Vou retomar alguns poemas que eu fiquei devendo ontem. Eu separei 2 que a gente poderia ter visto ontem ainda, mas não deu tempo. Vamos ver o que é que tem aqui pra gente. Veja bem, o poema que vocês têm aí no slide é o poema Desejos, da cabo-verdiana Vera Duarte. Tá aí no material de vocês também, não vou me lembrar a página, mas deve estar mais ou menos no começo. Tudo certo até aqui? Posso ir seguindo? Vamos lá, né? Pedro Henrique está dizendo amém. Amém, então. Vamos lá. Aquele mesmo procedimento. A gente faz uma leitura primeira e depois vai voltando devagarinho, né? Tentando perceber as ideias que estão expostas aí ao longo desse texto. Diz assim: Desejos. Queria ser um poema lindo, cheirando a terra com sabor a cana. Queria ver morrer assassinado um tempo de luto de homens indignos. Queria desabrochar, flor rubra, do chão fecundado da terra, ver raiar a aurora transparente, ser ribeira de Julião em tempo de São João, nos anos de fartura de espiga de mide. E ser riso, flor fragrante, em cânticos na manhã renovada. Então, a gente sai dali de Angola, que desceu um pouco para Moçambique, e agora a gente corta o continente africano e chega lá no arquipélago de Cabo Verde, por meio da voz de Vera Duarte, nesse seu poema que se chama Desejos, né? Agora, vocês vão perceber que tanto nesse poema, como no poema seguinte, que eu vou mostrar já, mas que vocês devem ter em mãos aí, são poemas que exploram o próprio caráter poético da questão. Digo, o eu lírico vai refletir, vai nos apresentar as possibilidades do próprio labor poético. Então, é uma voz poética que fala sobre o próprio trabalho com poesia. É um poema que fala sobre a própria construção de poesia. É uma identidade do poeta ou da poeta que está sendo aqui revelada, posta em questão. Tanto nesse poema como no seguinte, vocês vão ver, não é exatamente uma marca textual que crave uma identidade feminina deste sujeito que fala no texto. Mas é uma leitura possível se a gente acompanha o percurso poético, o projeto poético dessa poeta e da que vem daqui a pouco. Então, a gente pode perceber como uma voz feminina em função desse projeto poético, desse grande projeto poético, no qual esses poemas estão inseridos, né? Estão imersos. Mas vamos ver desejos. Desejos no plural. É desejo e é mais de um. São muitos. Desejo de quê? Essa pessoa que fala
essa voz aqui que se revela para a gente tem algumas vontades, tem alguns anseios, muitos, não são inclusive tímidos, com grandes desejos, não é? Se a gente observa as primeiras estrofes desse texto, as 3 primeiras aqui, a gente percebe o recurso da anáfora, né? A repetição ali da mesma palavra no início dos versos, no início das estrofes. Reparem aí. Isso, poema metalinguístico, vocês estão dizendo, eu estou me perdendo e vocês estão me recuperando perfeitamente. É a função metalinguística desse poema que está aqui sendo trabalhado ao máximo grau. Não é isso? Um poema que fala sobre o próprio trabalho poético. É o que a gente chama de metapoema, portanto, né? Mas observando essas 3 primeiras estrofes, a repetição que salta à vista é a utilização do verbo queria. Ora, se a gente está falando de desejo, se a gente está falando de vontade, de anseio, porque alguém quer. Que alguém quer alguma coisa, porque alguém deseja qualquer coisa que seja. E esta que fala diz que queria. Queria muitas coisas, queria tantas coisas. Queria o que tanto? Na primeira estrofe, nós temos a ideia do queria, eu queria ser. Então, essa que fala, deseja ser qualquer coisa, queria ser. Se a gente olha rapidamente para a estrofe de baixo, ela queria outra coisa, não quer ser exatamente, ela queria ver. E na estrofe de baixo, na estrofe seguinte, terceira estrofe, ela quer outra coisa. Ela diz, queria desabrochar. Então, vão percebendo esse caminho, esse trajeto percorrido pelos desejos, pelos anseios dessa que fala. Queria ser o quê? Ela diz, queria ser um poema lindo. Então, o caráter metalinguístico que vocês estavam comentando aqui já aparece no primeiro e imediato verso, né? Queria ser um poema lindo. Então, uma reflexão sobre o que se espera dessa poesia, o que se deseja fazer no trato com a palavra. Uma poesia linda, uma bela poesia, um lindo poema. E o que seria esse lindo poema? Trataria de quê? E o melhor, apresentaria isso de que forma? Bom, a gente pode pensar que ela vai tratar desses aspectos, né? E é bem isso. E ela continua. Queria ser um poema lindo. De que tipo? Ela diz, cheirando a terra com sabor a cana. É interessante perceber que para ela, o que seria o ápice dessa linguagem poética é um poema que está necessariamente ligado ao chão, ligado ao solo, ligado à terra. E não por acaso ela cita a terra e a cana. Se vocês recordarem, o clima de Cabo Verde é muito semelhante ao clima tropical do Nordeste brasileiro, diga-se de passagem. Não por acaso a gente aqui tem uma cultura canavieira semelhante a Cabo Verde. Então, para ela, o que seria um poema lindo? Um poema que cheire a terra, um cheiro parecido, um aspecto parecido, nuances semelhantes a uma terra, a esta terra cabo-verdiana, que de alguma maneira, sob algum aspecto, refletisse, ou melhor, traduzisse esse lugar, no qual a própria poeta está inserida. Um poema lindo, que cheira a cana e com gosto, com sabor de cana. Então, mistura de sensações, né? Que são aqui aludidas já na primeira estrofe. Só que, contraditoriamente, nessa primeira estrofe em que ela afirma o que é, o que ela deseja, o que seria um poema lindo, na estrofe seguinte, ela vem com uma negativa na realidade, né? Queria ver morrer assassinado, ou seja, não deseja, né? Quer descartar, queria ver assassinado o quê? Um tempo, um contexto, uma geração. De quê? Um tempo de quê? Um contexto de quê? De luto, de mágoa, de desespero, de violência, de opressão, o que queira. Tempo de luto. Tempo de luto esse que a gente imagina, a gente supõe, que só foi possível em função da ação de homens ingratos. Então, o que ela deseja abolir, o que ela deseja exterminar, o que ela desejaria, portanto, assassinar, seria exatamente o próprio tempo de extermínios, de violência. Ora,
Se ela quer ser um poema lindo e abole esse tempo de violência, de fato desabrocha. E desabrocha mesmo. Veja como o texto diz. Queria desabrochar flor rubra. Na nossa aula passada, a gente comentou o caráter um tanto cinematográfico que alguns textos poéticos às vezes nos apresentam. E aqui a gente tem um exemplo disso, né? Queria desabrochar flor rubra. O texto não diz que queria desabrochar como uma flor vermelha, queria desabrochar como uma rosa na manhã, queria desabrochar e quebra a ideia, quebra o verso e coloca entre travessões flor rubra. Percebam como esse texto pinta-se realmente dessa cor rubra, como essa cor avermelhada realmente expande-se nesse texto, né? Nesse objeto artístico. Tem um poema, estou me lembrando agora, tem um poema que se chama Jardim de Pensãozinho Burguês, se não me falha a memória. Uma bandeira, talvez, me ajudem aí. E em algum momento, na segunda estrofe do poema, o poético diz os girassóis, vem dizendo o verso, os girassóis amarelo resistem. É um procedimento semelhante aqui. Não os girassóis amarelos resistem. Os girassóis amarelos explode a cor na página do papel. Procedimento semelhante ao que... Nossa, o Ulisses já colocou aqui. Perfeito, Ulisses. Jardim de Pensãozinho Burguês. Então, aí. Agora, deixa eu te dizer. Os girassóis amarelos resistem. Isso. E no texto original, esse amarelo está deslocado assim. Não está nem na sequência das palavras. Está deslocado. Semelhante ao que a gente tem aqui em Vera Duarte. Então, também tem o close, a chamada de atenção para a cor. E a cor que se expande aqui é esse vermelho, né? Um avermelhado. Então, queria desabrochar flor rubra. Mais uma vez a terra, mais uma vez o chão, né? Mais uma vez este lugar. Mais uma vez, do chão fecundado da terra, ver raiar a aurora transparente. Por isso essa cor muito avermelhada, né? Ver raiar a aurora transparente, ser Ribeira de Julião em tempo de São João. Isso é muito legal, porque ela localiza mesmo este lugar, este espaço. Percebam que aqui a gente tem, junto com o português, a aparição do crioulo, dessa língua natural de Cabo Verde. Sim? Temos o crioulo cabo-verdiano misturado ao próprio português. Isso é apropriação da própria língua, né? Os processos de reescrita que os textos modernos, especialmente a poesia contemporânea, nos apresentam, nos contemplam. E esse seria o desabrochar, né? Esse chão fecundado, essa terra fértil que dá bons frutos, como Ribeira de Julião, que é uma província ali da ilha de São Vicente, Cabo Verde, mas não em qualquer tempo também, mas em tempo de São João. E aqui no Nordeste a gente bem sabe que esta época de meio do ano, esta época de São João, é tempo de quê? De muita chuva, de muita fartura, de boa colheita. É este o tempo que essa que fala deseja. Esse seria um lindo poema. Esse seria o desabrochar, portanto, em flor rubra. Esse seria um bom poema. Agora reparem esse último momento do texto. Essa, que a gente pode chamar, essa última estrofe do poema. Reparem aí. E aqui a gente percebe mesmo algumas das inovações modernistas brasileiras, né, sendo incorporadas, sendo traduzidas. Isso é importante a gente salientar, né, esse constante diálogo, a interação de culturas, especialmente entre países de língua portuguesa, né? Então, a nossa necessidade de ler sempre em contato esses textos diversos, né? A literatura modernista no Brasil realmente tem muita força dentro das literaturas africanas de língua portuguesa, especialmente aquele primeiro momento da geração modernista em poesia. Na prosa, a gente tem uma grande referência, por exemplo, em Jorge Amado, mas também Guimarães Rosa, né? Há um constante diálogo entre essas literaturas. Nossa e da Leimar. Mas essa estrofe, toda quebrada.
E ser riso, flor fragrante. E ser, mais uma vez, ela retoma o verbo ser que está lá na primeira estrofe, né? E ser. Continuar sendo. Ser propriamente. Ser e ser. Riso, não mais luto. Não mais assassinato. Ser, riso e flor, aquela flor rubra, ser flor, e fragrante. Mais uma vez, ela apela para os sentidos, né? É ser riso, é ser flor e ser cheirosa, né? Expansão de todos os sentidos. E essa expansão, esse acúmulo, esta soma, portanto, desencadearia aquilo que ela traduz no seu último verso. Cânticos de uma manhã renovada. Percebam que não à toa essa última estrofe está toda quebrada. Como é que a gente pode perceber, como é que a gente poderia ter uma manhã renovada de acordo com a perspectiva do nosso eu? Como é que, de fato, ela seria realizada, seria projetada? Isso que ela vem construindo ao longo de todo o texto. Cheirando a terra, um sabor de plantio, um sabor de cana, um chão fecundado, uma terra fértil. Então, são elementos que estão dentro do campo semântico do plantio, perdão, da fecundação, da fertilidade, do solo arado. E percebam que o procedimento operado nesse momento, nesse instante do texto poético, é exatamente o do plantio. Ela semeia este lugar. Ela joga as sementes na folha do papel. Um procedimento semelhante ao que João Cabral de Melo Neto disse em sua poesia. Jogam-se a água, jogam-se os grãos na água do alguidar. É um procedimento que a Vera Duarte, nesse seu poema, está fazendo propriamente. Ela joga os grãos, joga as sementes, joga as palavras como se estivesse semeando este solo para que, de fato, venha o seu plantio, a sua boa colheita em cânticos de manhã renovada. Então, percebam que aqui a gente tem uma voz poética que reflete sobre o seu próprio trabalho de poetar, do labor poético, utilizando-se da inovação formal, da transgressão estética, portanto, para refletir sobre esse mesmo papel. E aí a gente volta ao título. Desejos. Quais são os desejos? São muitos, né? Grandes desejos, bons desejos, é bem verdade. Mas se a gente parar para pensar, na realidade é um desejo só. De transformação, ou melhor, de renovação. Esperança, portanto. Não é assim? Bonito poema, hein? Poderoso. Vamos seguir? Vocês vão falando aí comigo, viu? O próximo poema também está ligado à terra, a clima, a tempo. De Glória de Santana. Vamos lá? Podemos ler? Vocês estão acompanhando aí? Diz assim. Obrigada, viu? Vocês que estão me respondendo. Eu já falei, como eu acho estranho, né? Falar assim para ninguém. Muito obrigada aí pela força. Continuando. Poema Grande de Glória de Santana, diz assim. Não sei por que buscas palavras longas para as coisas breves que nos assombram. Não sei por que teces teias enormes para as incertezas que nos envolvem. Não sei por que insistes. Não sei por que insistes em prender meus passos nesse limite. Então, a gente pode perceber de imediato que é um poema que é também um metapoema. Uma poesia que vai falar sobre os processos de construção poética. A identidade da mulher poeta, portanto, é o que está sendo explorada aqui, né? E vejam como a ação de driblar fronteiras, de questionar padrões, né? De dialogar com a tradição, mas ao mesmo tempo contestá-la, meio que guia essas duas produções que a gente vem vendo até aqui. Repare só. É um poema que é construído por 3 estrofes curtas, cada estrofe tem apenas 2 versos. E elas iniciam exatamente da mesma maneira. Esta que fala não sabe.
Ai, não sabe, não entende, não sei por quê, buscas. O que é que ela fala? Aparentemente tem um interlocutor aí, né? Só que é indefinido. Pode estar falando com outro, pode estar falando com ela, inclusive. Sim, assim, o interlocutor pode ser a mesma pessoa. Pode ser, inclusive, o próprio poema, o próprio texto. Repara aí, diz assim, não sei por que busca... Do que ela está falando, hein? Me diga. Não sei por que buscas palavras longas. Palavras longas, né? Requintadas, paroxítonos. Mais do que isso. Textos longos, grandes histórias, consagradas, né? Epopeias, grandes narrativas singulares. Não sei por que buscas palavras longas para as coisas que passam. Nos assombram, nos assustam, mas são coisas breves. Não sei também por que, isso ela está questionando, né? Não sei por que teces teias enormes para incertezas que já nos envolvem. E a gente, veja, se a gente para pensar, tem uma tradição épica, tem uma tradição dentro da epopeia, em que a gente lembra de uma figura feminina que tece diante de uma incerteza, né? Vocês se lembram quem é? É possível a gente dizer que ela questiona uma tradição épica para aquele momento, mas necessariamente ela está traduzindo para a epopeia. Viu, Ulisses? É assim. Porque mesmo quando a gente está num processo de construção de um objeto artístico inovador, mesmo quando a gente contradiz alguma tradição, a gente necessariamente dialoga com ela. O artista, a artista inovadora, necessariamente tem que conhecer a tradição, porque só conhecendo a tradição ela vai saber exatamente que esse objeto artístico que agora desempenha é novo, é inovador em algum aspecto. E em poesia, necessariamente é isso, é inovação da linguagem, essa postura inovadora, mas ao mesmo tempo é diálogo com a tradição, seja pela semelhança, seja pela contradição, sim? E consciência de linguagem. Para criticar é preciso conhecer. Mas veja, que aqui é um questionamento, talvez, dela com ela mesma, um questionamento dela com o seu próprio trabalho, com o seu próprio tempo. Sim, não que ela seja contra a Odisseia ou a Eneida, nada nesse sentido. Sim, uma reflexão sobre o próprio trabalho de poesia. Compreendam isso? Não sei por... E alguém respondeu, né? Penélope, isso, exatamente. Diante da incerteza da volta do rei ou não, testes, né? Para as incertezas todas que nos envolvem, do mesmo jeito que a envolviam ali. Não adianta. Por que não? Não sei por que insistes, não sei por que insistes em fazer presente, não sei por que insistes na grandiosidade, nas grandes palavras, nas grandes teias, essas coisas que realmente já existem, que estão aí. Não sei por que insistes. Não sei por que insistes em prender meus passos nesse limite. Nós temos aqui uma jogada com a língua, com a palavra interessante, na última estrofe do poema. O que será? Ela está questionando, né? Não sei por que buscas, não sei por que teces teias enormes, não sei por que insistes, não sei de nada. Não sei, mas ela responde, não responde? Responde ou não responde? Não sei por que insistes em prender meus passos nesse limite. Isaac Neto está dizendo que responde. Como é que responde? Porque o porquê que ela utiliza aqui já é atualizado, né? É um porquê de resposta. É o porquê que é junto. Eu não sei por que insistes e eu não concordo com essa grandiosidade de determinada tradição, porque insistes em prender meus passos nesse limite. Então, ela nega qualquer coisa, qualquer instância. Vou chegar no título, vocês são ansiosos, né? Qualquer instância que prenda seus passos, qualquer instância que prenda seu caminhar.
qualquer tradição que a corrente, por exemplo, a sua sede de inovação, pode ser isso também. Lembrem-se, né? Que o poeta normalmente tem esta pulsão de se ver livre de algemas de tradição, né? Por mais que com ela volte, dialogue e a retome. É contra isto, então, né? As amarras, né? As delimitações, ao caráter sitiado do texto. Contra grandiosidades, megalomanias, né? Grandes tradições. Para ela, é outra coisa. Que outra coisa? Se ela contra, por exemplo, a grande palavra, e aí expandam, né, semanticamente a expressão de grande palavra. Ela faz isso? Que tipo de poema ela faz? Se ela apresenta uma negação, como é que ela afirma contraditoriamente? Se ela se aproxima de uma tradição para afastá-la, ela dá alguma resposta, ela apresenta alguma outra possibilidade? A resposta a esse questionamento está no próprio título. Poema Agreste. Por que Agreste? O que é que Agreste tem a ver com essa discussão? E de que maneira Agreste pode ser a própria resposta a esses nossos questionamentos? Um Agreste no sentido de transição, semi-aridez. O Agreste a gente tem essa ideia, né? De um clima mais seco, um tipo de vegetação mais árida, semi-árida. O que mais? Não digo que é um contrário dos textos clássicos, mas é diferente, né? É outra instância da linguagem. Nathalie. Agreste nos remete, como vocês estão dizendo, à secura, ao caráter pétreo desse lugar, desta natureza. João Cabral de Melo Neto fala em poemas agrestes. E como é a poesia cabralina? Glória Santana se aproxima da poética cabralina aqui nesse sentido. Porque da mesma forma que o poeta pernambucano, aqui a gente tem uma aridez poética. Uma aridez na palavra poética, em função da síntese, da concisão, da secura, em negar o exagero, o excesso, né, que é tão caro a outros momentos da poesia. Aqui não. É o caráter conciso, seco, pétreo, portanto, ao máximo grau. É restrito, é sintético aqui. Por isso agreste, por isso seco. E é este poema ao qual ela responde falando da sua própria poeticidade. Sim? Chegamos a uma ideia? Não é nem de vida difícil, até pode ser, mas diz respeito à aridez do próprio texto, à secura desse próprio texto, né? A esse texto que é pétreo, que é duro, porque é restrito, porque é sintético, não há uma aglomeração de palavras, não há uma proliferação sígnica. A tendência é abordar exatamente o seu contrário. A poesia do menos, a gente poesia dizer. Sim? Perfeito, Amanda. É isso aí. Tudo tá até aqui, gente? Vamos seguindo? Eita, e agora? Pois então, a gente está falando de identidades múltiplas, plurais, identidades femininas, dicção feminina, perspectiva da mulher diante dos tecidos culturais diversos. E eu falei para vocês ontem, na nossa primeira aula, que nesse meu recorte eu dei preferência às poetas que têm a língua portuguesa como, enfim, idioma oficial dos seus países, uma maneira de encontrar um ponto ali em comum. Mas, se a gente tem como proposta de curso falar sobre erótico, sobre a aparição dos corpos e a força corpórea na dimensão cultural das mulheres, necessariamente a gente tem que relembrar a figura de Safo.
Veja bem, nós estamos aqui lidando especialmente com textos do século XX e textos do século XXI, mas veja o que é dialogar com a tradição, é isso, né? Mesmo que a gente se depare com textos inovadores, uma temática diferenciada, com um crivo estético, interessante, inovador para a sua época, para a sua geração, necessariamente passa por alguma tradição. E falar da identidade feminina, de erotismo, de potencialidade do corpo da mulher, a gente passa pela figura de Safo. Então, eu só colhi algumas informações para que a gente lembre um pouco dessa figura, que está ali na Grécia Arcaica. A gente tem pouco texto de Safo preservado inteiramente, na realidade a gente tem só alguns fragmentos. Selecionei 2 para que a gente pudesse ler junto aqui hoje, desses mais conservados, né? Daqueles que conseguiram ser melhor preservados. É válido lembrar que Safo não nasceu, mas passou a maior parte de sua vida na ilha de Lesbos, entre os anos 630 e 580 a.C. Vocês têm aí a informação no slide. É dela, é criação dela, aquela categoria de estrofe sáfica que normalmente a gente relembra quando está fazendo a escansão dos versos decassílabos. Né? Lembra os versos decassílabos heróicos e os decassílabos sáficos? Foi dela, né? Essa insistência, essa potência nas sílabas quarta, oitava e décima dentro do único verso, né? Diz que foi inaugurado por ela. Esse tipo de ritmo, de medida de verso veio de Safo. Então, a única poeta da Grécia arcaica com corpos preservados, que é realmente o único nome feminino que figura na hermenêutica, no arcabouço da Grécia arcaica, somente no período helenístico, alguns séculos depois que vão aparecer alguns outros nomes de mulheres. E na poética de Safo, a gente vai ver já, nós temos alguns cultos, algumas recorrências, como, por exemplo, a adoração à deusa Afrodite, não por acaso, a gente bem sabe, bem lembra, a deusa Afrodite como a deusa dos amores, da paixão, a deusa da beleza, assim. E somado ao culto à Afrodite, a presença dessa deusa nos textos, nós temos algumas temáticas constantes também, a paixão erótica, a beleza, e em especial o universo feminino. Só para a gente conhecer um tantinho mais de Safo, eu trouxe rapidinho uma citação da estudiosa Juliana Ragusa, que falou sobre a importância, mais que somada à importância literária, artística de Safo, mas também uma importância social nessa figura feminina. Já respondo à pergunta de Leandro. Ragusa diz o seguinte sobre Safo, diz assim: o grupo de Safo é um dos bem documentados grupos de meninas aristocráticas formados para o treinamento coral e educação feminina, inclusive de conscientização da sexualidade das virgens, futuras esposas, o que explicaria o erotismo tão presente nas canções. Tais grupos eram liderados por um coro de dáscalos, uma mestra de coro, diz Ragusa, papel que Safo teria, portanto, desempenhado. Então é isso. Além da gente destacar a Safo como representante feminina da Grécia arcaica, que traz inovações estilísticas para a linguagem poética já no período arcaico da Grécia, é uma figura que desempenhava um papel de destaque socialmente, porque ela estava à frente, organizava e estava à frente de grupos de mulheres, né? Grupos que eram continuados e formados por meninas e mulheres adultas que tinham a função de alguma maneira, formar essas mulheres para aquela sociedade. Tanto a nível de performance, que elas aprendiam coro, liam poesia, produziam textos, mas formavam no sentido das relações mais sociais, das relações de civilidade. Então, era uma mulher que realmente estava à frente dessa sociedade. E já que a gente está falando em poesia de autoria feminina, em dar voz às mulheres, o seu devido lugar de destaque, a gente tem que relembrar de Safo, sim? Diz assim, o primeiro texto que eu trouxe para que vocês possam ler junto aqui comigo é o fragmento 1, diz que é o mais preservado de todos, assim, que
melhor conseguiram conservar e entender, né, do que estava legível, ainda tem esse problema. Tentando responder um pouco das perguntas de vocês. Alguém perguntou se o termo lésbica advém desse erotismo feminino de Safo. É isto, só que mais do que isso, diz respeito exatamente à ilha de Lesbos, né? Ao lugar exatamente, que é normalmente reconhecido como a origem desta mulher. Sobre o caráter homoerótico, é importante que se diga, a gente vai ver já um poema nesse tom, nessa atmosfera. Não é uma unanimidade entre os estudiosos da literatura clássica, brigas ferrenhas, inclusive. Essa autora que eu citei há pouco, Juliana Ragusa, ela é uma das que percebe uma problemática temporal na utilização da definição de poesia homoerótica para a poética de Safo, em função da hermenêutica da época, não conseguir conjugar no seu arcabouço intelectual de estudos essas aparições sociais para que se vissem refletidas nesta literatura, nesta poética. Bom, a gente pode dizer sim, se não há uma aparição na hermenêutica da literatura clássica este termo, este tipo de comportamento social, a gente pode fazer uma leitura mais moderna desse texto, atualizando esse texto. E sim, é um tipo de texto que forma-se como uma tradição da poesia homoerótica. Não à toa, a atualíssima poesia homoerótica que vem sendo produzida hoje dialoga com a poética de Safo, volta aos textos dela e acredito que sim, mas que não haja uma unanimidade nessa afirmação, mas é um tipo de questão que a gente pode sim levantar. Vamos ver já como é que isso aparece no texto propriamente dito, certo? Essa citação, Ulisses, não. Essa citação está até aqui o texto. A citação de Ragusa, né, que você está mencionando, está aqui em Lira Grega, Antologia da Poesia Arcaica. Ela traz inúmeros nomes da poesia arcaica na Grécia, e Safo é um dos nomes que aparece, um único nome feminino, sim? Vamos seguir? Vamos para o poema, não é? Diz assim. De flore o manto, furta a cor, ó imortal Afrodite, filha de Zeus, tecelã de ardis, suplico-te. Não me domes com angústias e náuseas, veneranda o coração. Mas pra cá vem, se já outrora, a minha voz ouvindo de longe, me atendeste. E de teu pai, deixando a casa áurea, a carruagem, atrelando, vieste. E belos te conduziram velozes pardais em torno da terra negra, rápidas asas turbilhonando o céu abaixo e pelo meio do éter. De pronto chegaram, e tu, ó venturosa, sorrindo em tua imortal face, indagaste por que de novo sofro e por que de novo te invoco. E o que mais quero que me aconteça em meu desvairado coração? Quem de novo devo persuadir ao teu amor? Quem, ó Safo, te maltrata? Pois se ela foge, logo perseguirá. E se presentes não aceita, em troca os dará. E se não ama, logo amará, mesmo que não queira. Vem até mim também agora e liberta-me dos duros pesares. E tudo o que cumprir meu coração deseja, cumpre. E tu mesma ser minha aliada de lutas. É interessante perceber como esta voz que fala, que é denominada, apresentada como Safo, e isso é um dado interessante da época, como muitas vezes o poeta, ou no caso a poeta, marcava com o seu próprio nome a sua produção. Isso não é incomum dentre os textos da Grécia arcaica, na medida em que aqui a gente ainda não poderia falar nesse eu lírico, na medida em que essa denominação lírico é mais moderna. Normalmente fala-se em persona, quando a gente trata, quando a gente lida com o texto clássico, a persona desse texto tem o mesmo nome daquele que o produziu, em função desse crivo autoral da época, que era o procedimento padrão. Ora, mas se esta que fala é mulher, e recebe um nome que, por acaso ou não, é o nome da própria poeta,
Essa perspectiva é feminina, portanto, e o objeto de desejo é também feminino. A gente pode modernizar essa leitura para uma atmosfera, um caráter homoerótico que já está presente nesse texto aqui. Mas vamos por partes? Diz assim, primeiro eu queria dizer que é muito bom, né? Assim, você cultuar a deusa dos amores, da paixão e da beleza e tê-la sempre ao seu dispor, né? Ao seu auxílio. Assim fica bom demais, né? Assim é muito fácil. E é bem isso mesmo que acontece aqui. Não sei se vocês perceberam, tenho certeza que sim, porque é um poema lírico, mas que tem uma carga épica latente, na medida que é quase uma narração, com a troca de voz, troca de discursos, inclusive, né? Diz assim, primeira estrofe, os primeiros versos, a gente tem exatamente o momento da súplica, né? Desta que fala que volta-se à sua deusa. Deusa que é venerada por ela, cultuada por ela. E ela faz questão de lembrar disso. Porque diz, de flore o manto furtacor. Começa a desenhar esta deusa, né? Obviamente cheia de elogios, óbvio, que ela não é besta nem nada. De flore o manto furtacor, ó imortal Afrodite. Venha, né? Tá chamando. Filha de Zeus, tecelã de ardis, né? Ela que é única na ginga, na mania de construir ardilezas. Suplico-te, não me domes com angústias e náuseas, veneranda o coração. Não deixe meu coração, em outras palavras, né? Não deixe meu coração assim. Não deixe meu coração sofrer. Com angústias, náuseas. O que a gente já entende então? Que esta que fala sofre de amores. Não me deixe sofrer, então, faz um pedido. Mas vem para cá, né? Chama mesmo, suplica, né? Pede a aproximação da deusa, mas vem para cá. Se já outra hora, se já em outro momento, e aí a gente tem exatamente quase que o que modernamente a gente chama de flashback, né? Uma retomada de eventos passados. Se já outra hora, a minha voz você ouviu, de longe. Sim, em outros momentos isso já aconteceu. E você me atendeu. Deixou a casa do seu pai, né, e veio com a sua carruagem. E os pardais lindos, belos pardais te conduziram até a Terra Negra, com rápidas asas, e é enfeito, né, como é típico realmente do texto grego clássico. E de pronto chegaram. E tu, ó venturosa, sorrindo em tua imortal face, estou aí na quarta estrofe, viu? Indagaste, essa parte é sensacional. Isso ela se lembra, né? Ou seja, já aconteceu antes. Indagaste porque de novo sofro e porque de novo te invoco. Esta dor de amor que agora é a urgência, já aconteceu antes, né? Outras dores, outros amores. Porque de novo, né? Tá me chamando. Meu Deus, Afrodite diria mais ou menos assim. E o que mais quero que me aconteça em meu desvarado coração? Abre aspas para a fala da própria deusa. Veja como realmente o texto mais em prosa está inserido dentro desse poema lírico, né? E aí Afrodite fala. E a gente percebe uma certa impaciência da deusa, né? Quem de novo devo persuadir ao teu amor? Quem, ó safo, te maltrata? Pois se ela for... E aí as promessas da deusa. Por isso que eu disse, né? Que maravilha ter a Afrodite ao seu lado, cultuar, né, esta deusa. Pois se ela foge, e é ela, né, esse objeto de desejo é ela, pois se ela foge, logo perseguirá, logo vai estar te perseguindo. E se presentes não aceita, se a outra não aceita seus presentes, em troca os dará. Daqui a pouco vai estar lhe dando presente. Ah, deusa, né, poderosíssima. E se não ama, logo, logo amará, mesmo que não queira, porque quem dá o destino a todos são os deuses, né? Os deuses que constroem o destino do humano, né? Das pessoas. E garante, portanto, esse objeto de desejo, esse objeto de amor. Nesse momento, vejam, ela ainda está aqui, né?
no momento da súplica, do chamado a Deus. E conclui dizendo: vem até mim também agora, como antes, vem de novo agora, e liberta-me dos duros pesares. E tudo que eu cumprir, meu coração deseja, cumpre. E tu mesma, esse último verso é muito representativo, ser minha aliada de luz, como vocês estavam comentando aí no chat, né? Ter a deusa do amor como uma aliada no campo de batalha das paixões e dos amores, sim? Ok? Vamos mais um de Safo? Esse é mais sensual, tem um teu erótico mais latente, esse segundo, fragmento 31. Se a gente fosse fazer uma extensão desses versos, a gente ia perceber que esta tradução se preocupou em manter exatamente o ritmo sáfico na quarta sílaba poética, oitava e décima. São os momentos de maior força rítmica de cada um desses versos. Vamos fazer então a leitura do fragmento 31 de Safo. Diz assim: ele me parece ser par dos deuses. O homem que se senta perante ti e se inclina perto para ouvir tua doce voz e teu riso. Pleno de desejo. Ah, isso sim, faz meu coração estremecer no peito, pois tão logo vejo teu rosto, a voz perco de todo. Parte-me a língua, um fogo leve me percorre inteira por sob a pele. Com os olhos nada mais vejo, zumbem alto os ouvidos. Verto-me em suor, um tremor me toma por completo. Mais do que a relva, estou verde e para a morte não me falta muito. É o que parece. Então, nesse segundo fragmento que eu coloco para vocês, o fragmento 31, a gente consegue perceber tanto uma estrutura mais diferenciada do ponto de vista do primeiro poema, já que lá o ritmo da prosa, o discurso das personagens, pode dizer, de alguma maneira atua no próprio texto, aqui a natureza é mais lírica, mais concisa, mais musical, dá voz mesmo aos sentimentos, às dores, às emoções da persona, o que modernamente a gente chamaria de eu lírico, né? Aqui o objeto de desejo já é outro, já que é ele, me parece, ser par de deuses, né? Então a marca textual é masculina. E o interessante perceber são as movimentações que a gente consegue perceber no corpo deste que fala, diante do seu objeto de desejo, diante da lembrança desse homem par dos deuses. Eu gostaria de destacar rapidamente o que há já na segunda estrofe, quando diz do desejo, pleno do desejo. Veja como as temáticas são realmente próximas daquilo que a gente vem vendo até aqui, né? E eu continuo repetindo esse discurso, por mais que a gente esteja diante de trabalhos da contemporaneidade, a manutenção do trabalho com a tradução, com a tradição, através do procedimento de tradução, é perene, né? É natural que isso aconteça, é esperado que isso aconteça. Desde quando fala-se de amor, desde quando fala-se de desejo, desde que a gente é a gente, mas é interessante perceber a forma como essas temáticas são trabalhadas ao longo das gerações, né? Como se atualiza, como se modifica, como dialoga. E nesse desejo, o coração estremece no peito, as reações, né? Vamos observar as reações que estão muito em contato, é o que a gente vem discutindo até aqui. Estremece o peito, perde a voz perde de todo, parte-se-me a língua, o fogo leve me percorre inteira por sob a pele, né? A ardência das paixões por sob a pele. É na pele, mas é por debaixo da pele também, né? Essa pessoa que sente realmente o fogo da paixão em suas artérias, podemos dizer. E completamente cega de amor, né? Com os olhos nada mais vejo, nada mais vê e nada mais ouve. Zumbem alto os ouvidos. São as reações daquela pessoa
que ama, que está enamorada, que está apaixonada e que aparentemente, de acordo com Bataille, não sou eu que estou dizendo, quem disse foi Bataille, estas paixões que têm sempre um diálogo muito estreito com a própria morte. E é o que parece, o próprio texto diz. Ver-te-me em suor, um tremor me toma por completo, mais do que a relva estou verde, para a morte não me falta muito, é o que parece. Tem consciência desse estado de morte, do caráter de descontinuidade, longe do seu objeto de desejo. Então, esta safo, este é o seu caráter antecipatório, que vai se prolongar ao longo das tradições das poéticas diversas, inclusive nessa nossa, que estamos estudando aqui no nosso curso. Exemplo também de diálogo com esta tradição, a gente percebe em Gilca Machado, o próximo poeta que a gente vai conhecer e ler um pouco aqui hoje, Gilca Machado, brasileira, Gilca Machado, que é dita, apresentada como o primeiro nome a trabalhar uma poética erótica feminina, entre os nomes da poesia brasileira. E, então a gente não poderia esquecer a produção de Gilca e perceber realmente o seu caráter de vanguarda para a sua época. Vou mostrar, se não me falha a memória, 3 poemas de Gilca. Uma teia de texto sem fim, né, Sabrina? É bem isso mesmo, né? E a ideia de teia. E essa figura de teia vai se repetir ao longo da nossa aula, não por acaso. Vão reparando aí. E a gente, sim, não podia deixar passar despercebida a figura e a produção de Gilca. Gilca que durante suas melhores fases de produção em poesia, quem fala muito bem sobre isso é Maria Lúcia da Alfarra, que também é exímia poeta, mas que faz a introdução do livro da antologia de Gilca Machado, está aqui, já mostro para vocês. Fala como ela foi silenciada na sua época, ali no início do século XX, exatamente pelo caráter antecipatório que muitos dos seus textos tinham, né? Então, era uma incompreensão diante dos seus textos, mas era também uma negação social, racial também digo, porque Gilca não era muito benquista porque não se adequava aos padrões de sua época em relação à sua dicção, ao seu texto, à sua poética, e porque era uma mulher de acordo com os escritos de Maria Lúcia da Alfarra, que cita alguns críticos de poesia da época, editores de época, não se enquadrava ao padrão de beleza, não era uma mulher branca, era uma mulher mulata, mulatinha de chinelos, algum desses editores de época comentou. Então, Gilca, que foi, portanto, apagada, silenciada em muitos momentos de sua vida ativa dentro da poesia, pelo seu gênero, pela sua raça, né? E pelo seu teor de vanguarda dentro da poesia brasileira. Mas hoje ela está aqui falando com a gente. O primeiro poema que eu coloco dela aqui para vocês não tem título. E diz assim, vamos lá? Vamos começar? A gente estava falando em teias, né? Nas teias, nos contatos, nos elos. E esse poema está cheio de teias. Vamos ver como é que se dá? Diz assim. Língua do meu amor, velosa e doce, que me convences de que sou frase, que me contornas, que me vestes quase. Como se o corpo meu de ti vindo me fosse. Língua que me cativas, que me enleias, os surtos de ave estranha, em linhas longas de invisíveis teias, de que és, há tanto, habilidosa aranha. Língua lâmina, língua labareda, língua linfa, coleando em deslizes de seda. Força inféria ou divina, faz com que o bem e o mal resumas. Língua cáustico, língua cocaína, língua de mel, língua de plumas. Amo-te as sugestões gloriosas e funestas. Amo-te como todas as mulheres te amam, ó língua lama, ó língua resplendor. Pela carne de som que a ideia emprestas e pelas frases que proferes nos silêncios de amor. Antes da gente fazer uma segunda leitura mais atenta, eu disse que ia mostrar
o livro dela, né? Porque é uma antologia tão bonita, se vocês tiverem a oportunidade, né? De adquirir deste livro que eu retirei, né? Desta antologia, tem tudo dela aqui. E vamos dar uma olhada, então, nessas línguas todas que aparecem nesse texto. Chamei a atenção para alguns aspectos das estrofes, aí em cor. Mas vamos devagar. Se a gente pega a primeira estrofe, diz assim, acompanha aí a leitura comigo. Vamos voltar, né? Língua do meu amor, velosa e doce. Que seria uma língua do meu amor, língua do meu amado, né? E aí a gente pode fazer essa primeira leitura de língua enquanto língua mesmo, né? Língua do meu amor, que é doce e velosa. O que seria velosa? Uma língua que é carinhosa, uma língua que é macia, feito veludo. Então, a língua do seu amor é carinhosa, é doce. Língua, ela diz, que me convences de que sou frase, que me contornas, que me vestes quase. Olha, já no segundo verso desse poema, a gente pode perceber que há uma correspondência da língua enquanto órgão, da língua que vai percorrer o corpo desta mulher que fala, mesmo que em lembrança, né? Mesmo que de uma forma ideal, mas da língua enquanto palavra também, na medida em que essa língua a convence de muitas coisas, inclusive de que pode ser frase. Que me contorna e que me vestes quase. É uma língua que realmente passa por todo o corpo. Continuando. Que me contornas, que me vestes quase, como se o corpo meu de ti vindo me fosse. É uma língua que, além de doce e carinhosa, já conhece todo o contorno, todos os detalhes. Uma língua que conhece todos os detalhes deste corpo, né? Que é íntimo desta que fala. Por isso que parece que a desenha, porque conhece todos os seus traços, todos os seus caminhos. É uma língua que lambe todo o corpo. É isso que está sendo dito e desenhado. Preste atenção agora, diz, língua que me cativas, que me enleias, língua, portanto, que me conquista, que me prende, em função desse seu caráter de carinho, de intimidade, de prazer. Língua que me cativas, que me enleias, os surtos de ave estranha, em linhas longas de invisíveis teias, de que és a tanto habilidosa aranha. A figura da ave que está presente aqui no poema de Gilca vai aparecer ainda hoje, se tivermos tempo, na leitura dos demais poemas. Mas não aparece sozinha essa imagem de ave. E sempre quando a gente fala em ave, a gente faz algumas leituras simbólicas, né, desse signo. Só que não é qualquer ave. Diz que me lês os surtos de ave estranha. O que esta que fala parece figurar-se enquanto ave, só que mais do que isso, enquanto ave estranha. Por que será? Se está presa, né? Diz que em leia, se está cativa, está presa propriamente. E está presa porque gosta, está presa por vontade, pode até ser ave, pode alçar altos voos, pode ter a liberdade deste pássaro, mas é estranho, porque gosta de estar preso. Preso pelo prazer, né? Preso pelo amor. E está preso como? Por essas teias, por essas linhas que, de acordo com o texto, são invisíveis, que aprendem ali, que a sustentam ali. Por isso que é quase como uma aranha muito habilidosa, né? E vai tecendo ali a sua presa. Continuando. Reparem essa segunda estrofe. Marquei aqui para vocês, né? Em verde e laranja. Vão vendo, diz assim. E aí, esta língua que causa tanto prazer, que a conhece tão bem,
adquire alguns sentidos muito precisos. Ela diz: língua lâmina, língua labareda, língua lâmina, portanto, penetrante, cortante, ardente, queima como labareda. Língua linfa, ou seja, seiva, nutre, é a língua que é vida. Língua linfa coleando em deslizes de seda. Veja como uma estrofe que apela mesmo às sensações, né? A língua, ao tato, mas não de qualquer maneira, porque coleando é um movimento muito específico. Se assemelha ao movimento de serpente. É uma língua que coleando em deslizes de seda, veja a sugestão de maciez, portanto. A língua que passeia, que serpenteia este corpo. E é, por isto tudo, ao mesmo tempo, força inféria ou divina. É tanto aquilo de baixo como divino, como superior. É bom e ruim ao mesmo tempo. E aí ela testa exatamente esses jogos de contrários nas representações dessa língua. E continua. É língua lâmina, é língua linfa, é língua labareda, mas é também língua cáustico, ou seja, é mordaz, né? Queima, corrói. É língua cocaína, porque é vício, porque é alucinante, porque é eletrizante, sim, porque causa prazer. Mas também é língua de mel, é melíflua, é doce, ela diz isso desde o primeiro. Língua de plumas até. É interessante perceber como essa estrofe, e eu coloquei aqui em coros para que talvez isso fique um tanto mais claro, apela para esse jogo de contrários, que pertence ao baixo, mas que pertence também ao divino, né? Que é bom e que é ruim ao mesmo tempo. Como ela se divide em dois. A gente pega os dois versos do meio dessa estrofe, força infere, faz com que o bem e o mal, tudo que está acima, tudo que está abaixo desses dois versos são exatamente os conjuntos semânticos das expressões que qualificam essa língua, né? E é um procedimento barroco, mais do que barroco, é um procedimento neobarroco. Não só de brincar com os contrários, não só pelas oposições e contrastes, é isto, só que mais do que isto. É porque há uma proliferação de signos, há uma proliferação de informações num movimento quase elíptico. A gente tem uma informação central, que é exatamente da força inféria e divina, e tudo que está ao redor é signo dessa mesma força. Isso é procedimento neobarroco de linguagem, é um jogo barroco que a poeta opera dentro da sua linguagem textual, dentro da sua linguagem poética. Neobarroco, quem fala muito sobre neobarroco é Severo Sardui, se vocês quiserem a referência. Continuando, saindo dessas oposições em verde e em laranja, e desses movimentos de serpente, desta que se sente presa por teias linhas invisíveis, em função do seu amor, do seu objeto de desejo, do seu prazer. Conclui dizendo: amo-te. Amo-te as sugestões gloriosas e funestas, né? Então, continua com as contradições. Amo-te todo, por completo. Amo essa língua, né? Amo-te, interessante agora, veja bem. Amo-te como todas as mulheres te amam, ó língua lama, ó língua resplendor. Mais uma vez, o jogo em diferentes aspectos contrários deste mesmo outro, desta mesma língua. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que ela diz que ama este outro, ama a sua língua, ama o seu carinho, como todas as mulheres te amam, ela diz. Então, é um tipo de recepção amorosa, um tipo de prazer específico das mulheres. É um tipo de prazer que somente as mulheres experimentam, sim. Qual poderia ser este? Né? Vocês imaginem aí, utilizem da imaginação e da criatividade de cada um. Que prazer seria este, né? E finaliza dizendo: ó língua lama, ó língua resplendor, pela carne de som. A preocupação, portanto, de corporificar, de dar matéria às próprias sensações, à própria acústica, pela carne de som,
que a ideia emprestas e pelas frases de amor que proferes nos silêncios de amor, né? É, portanto, a tradução desse sentimento amoroso, mesmo em silêncio ou mesmo pela simples acústica. Ainda nesse poema, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto mais semiótico de construção desse mesmo texto, que está aí nessa segunda estrofe, que talvez seja o momento mais representativo do poema, e eu vou dizer por quê. Vocês estão me ouvindo? Denise está dizendo que travou tudo para ela. Ótimo, voltou, né? Certo. Beleza, continuando. Reparem essa segunda estrofe. Vocês já devem ter percebido, desde os primeiros versos, estávamos lendo aqui juntos esse texto, que há uma exploração de determinados sons. Um som de consoante especial salta à vista, ou salta à língua, né? Se a gente quiser fazer um joguinho idiota de linguagem. Uma literação interessante a poeta utiliza na construção desse texto, né? Sim, o L, Ananda, exatamente. Eu vou ler de novo só a segunda estrofe. Eu prometo que vai ser só a segunda estrofe. Diz assim. Repare, vou apelar, viu? Língua lâmina, língua labareda, língua linfa, coleando em deslizes de seda, força inférior ou divina, faz com que o bem e o mal resumas. Língua cáustico, língua cocaína, língua de mel, língua de plumas. Reparem que no instante em que ela afirma que está presa entre linhas, entre teias invisíveis, ela constrói essas mesmas linhas, essas mesmas teias, com o som dessa consoante. E aqui eu meio que desenhei para vocês. Se a gente faz as ligações, as correspondências, os reflexos desse som apenas nessa estrofe, a gente tem ligações diversas, né? Reflexos diversos, as interligações, as aproximações e distanciamentos, as voltas que esse texto dá apenas pelo som da consoante, promovem exatamente esse recurso, meio que imagético, meio que sonoro, de uma verdadeira teia, de uma verdadeira linha que é invisível, aqui eu risquei, mas que é invisível porque é acessível apenas pelo som, pela acústica. Reparem, portanto, vocês ficam fazendo piada, eu me perco todinha. Reparem, portanto, que a gente tem um aspecto um tanto isomórfico nesse texto, né? Aquilo que fala é também procedimento de construção do mesmo texto. A língua que é dita e que prende através de teias e linhas opera-se no centro, no meio, né? Do mesmo poema. O L é muito sensual, né? Tradicionalmente, em textos, por exemplo, de Castro Alves, A Luz da Alabastrina Lâmpada, o L é muito sensualizado. O L é muito erótico. Não à toa está sendo utilizado aqui, até mais não poder. Pode olhar a tradução de poesia sensual, poesia erótica, que o L está lá. Quem foi que falou mesmo? Brenda. Concordo com você, Brenda. Gente, eu fui super otimista assim, no número de poemas que a gente poderia ler e comentar e analisar junto nas nossas aulas. Certamente não vai dar para ver tudo que eu tinha selecionado para hoje, mas vai ficar para amanhã. Mas todos os poemas que eu botei aí na seleção a gente vai ler junto, a gente vai analisar. Mas eu só posso dizer como também amanhã, porque é a surpresa lá que Gabriel Baiano falou, sabe? Mas vamos fazendo o que dá, pelo menos por hoje. Mas eu gostaria de continuar com Gilca Machado. Eu estou vendo que vocês estão gostando e a importância dela não deixa realmente que a gente a negligencie. Sim? Vamos lá? Ei, reparei esse poema agora, sim. Esse é igualmente bom, igualmente erótico. Deixa eu só achar aqui. No...
no meu livro para acompanhar a leitura junto com vocês. Também é um poema que não tem título. Normalmente, esses poemas que não têm título são identificados pelo primeiro verso. Então, talvez vocês achem em alguns sites, talvez, em algumas compilações de poesia, ele é identificado como Minha Voz. Mas na antologia aqui que eu tenho em mãos, ele não recebe título. Sim? Vamos continuar. Estou conversando aí entre si, eu não consegui acompanhar tudo não, viu? Não sei nem o que é que vocês estão falando. É ela em Recife? Não sei, alguém de Recife responde aí. Ah, Ulisses. Minha gente, voltando a Gilca Machado, por favor. Diz assim: minha voz leva lampejos de lâminas aos teus silêncios. Sou a suprema tentadora. Em minha forma inatingível, materializo o pensamento. Passarei por tua vida como a ideia por um cérebro, dando-me toda sem que me possuas. Guardo os sentidos da tua formosura, tenho-te em mim radiosidades, amo-te porque me olhas das tuas sombras com a fisionomia dos meus sentimentos. Talvez outros braços enlacem teu busto, talvez outros lábios murmurem palavras líricas aos teus ouvidos, talvez outros olhos se abismem nos teus. Agora e sempre serás apenas o mundo por mim descoberto, o tesouro por mim desvendado. O homem que meu amor acordou na imobilidade da tua inconsciência. Por que não vens, meu estatutário da volúpia? Há em mim linhas imprecisas de desejo, que teu carinho deveria modelar. Tuas mãos milagrosas emprestariam expressões inéditas ao meu corpo maleável. Por que não vens? Longe de mim és a beleza sem arte, a poesia sem a palavra. Longe de mim sei que te não encontras. Sei que procuras inutilmente defrontar o teu eu no cristal de outras almas. Porque te falta o fiel espelho da minha estranha sensibilidade. Por que não vens? A tua vinda fechar-se-iam meus lábios, meus braços e minhas asas. Ficarias em mim e em ti mesmado, no aconchego de meu ser, que é tua sombra. Ficarias em mim como a visualidade, em minhas pálpebras cerradas para o sonho. Rapaz, a gente tenta fazer uma leitura criteriosa, né? Acadêmica dentro de um texto como esse, mas é de uma beleza tão... Né? É difícil realmente a gente manter a serenidade, que é uma boa poesia. Esse texto é muito bom. E eu gostaria então de conversar com você sobre ele. Diz assim... Ora, a gente estava falando há pouco de diálogos, né? Diálogos de tradições. O retorno a tradições, como essas tradições são incorporadas a novos tempos, são, portanto, traduções de tradições, é uma operação cara, né? A objeto artístico de maneira geral, não poderia ser diferente em poesia. E esta que fala aqui nesse texto se assemelha com algumas tradições que fazem representações de mulheres, se assemelha, se aproxima, mas ao mesmo tempo se distancia, sobremaneira. Vamos tentar perceber esse aspecto já aí nos primeiros versos? Porque diz assim: minha voz leva lampejos de lâminas aos teus silêncios. De novo L, vocês gostaram do L sensual aí, né? Leva lampejos de lâminas aos teus silêncios. Então, contra-ataca o silêncio desse outro com cortes e luz, lampejos de luz, né? Luminosidade e corte, agudeza, exatidão. Então, desde aqui, esses primeiros 3 versos, a gente sabe que existe um desejo, existe uma voz
que deseja o outro e que esse outro aparentemente silencia, né? Vocês sabem o que é isso? Silêncio, receber silêncio em troca de paixão, de desejo? É isto. Só que esta que fala tem muita consciência de si e do que representa, inclusive, para o outro. Sim, tem consciência das suas vontades, dos seus desejos, mas tem consciência da sua autonomia. E esse é um dado interessante para a gente diferenciar de uma tradição de poesia, que coloca ora a mulher como um objeto de desejo inacessível, ora coloca a mulher como musa inspiradora, ou coloca a mulher como uma representação meramente sensual de qualquer coisa, de um corpo singular, estereotipado. O que ela faz aqui? Veja, isso é um poema do Brasil dos anos 20, veja só, 1928, esse texto, como o poema anterior também, né? Então veja o grau novidadesco de Juca Machado para a sua época. E como é que a gente percebe essa voz ativa desta mulher que fala? Diz assim: sou a suprema tentadora. Então ela assume-se enquanto mulher tentadora. Nossa, e aqui a gente tem, desde a tradição épica das sereias e seu canto, tem essa figura da mulher tentadora. Ela é isso, mas não se resume a isso. É aqui que eu quero chegar. Repare bem. Sou a suprema tentadora. Em minha forma inatingível, pronto. Aí é a sereia, que é tentadora, e é a mulher romântica, que é inacessível, inatingível. Não é não. Veja mais. Sou a suprema tentadora, em minha forma inatingível, materializo o pensamento. Então, ela reconhece já aqui as suas forças, inclusive de materializar pensamento. Como assim? Ela explica. Passarei por tua vida como a ideia por um cérebro. Não à toa ela utiliza o cérebro, que é realmente, por mais que seja um discurso passional, lírico, apaixonado, é muito racional, porque ela tem consciência da sua presença, da sua força, repito, da sua autonomia. Passarei por tua vida como uma ideia por um cérebro. 2 pontos. Tem 2 pontos? É a explicação depois, né? E diz: dando-me toda sem que me possuas. Conseguem perceber a diferença desse tipo de discurso, desse tipo de afirmação para alguma outra tradição de mulher inatingível, inacessível ou tentadora? Sim, ela se entrega ao outro. Ela dar-se toda, ela fala, dando-me toda a ti, a ele, ao outro, dando-me toda. Mas não porque ela seja submissa a ele, subserviente à vontade dele, não. É como ideia que passa por um cérebro. Pertence a ele, mas não o possui. Não o aprisiona. Esta mulher que passa na vida desse homem. Eu repito, passarei por tua vida com uma ideia por um cérebro, dando-me toda sem que me possuas, porque ela sabe que não pode ser possuída, porque não é posse de ninguém. Estão me acompanhando? Matou os pés do romantismo. Matou, mas sem matar, veja bem, né? Ela mata, mas dialogando, trazendo para dentro do seu texto, né? Gente, não esqueça que sabe... 1928, né? 1928, uma mulher lança um livro, acho que... Deixa eu me lembrar o nome do livro. Só o nome do livro é maravilhoso. Diz assim, lança um livro de poemas neste tom, porque é a atmosfera que rege esse poema, esse livro de poemas, que diga. E o livro se chama Meu Glorioso Pecado, né? É a afirmação da glória, da supremacia, né? Do mais alto prazer dentro do pecado. É realmente muito vanguardista, né? Violenta pela palavra. Isso é muito, muito interessante. Mas voltando ao texto, como assim ideia que passa pelo cérebro, que se dá, mas que não vai ser possuída? Diz mais, diz assim: guardo os sentidos da tua formosura, tenho-te em mim radiosidades, e aí é uma radiosidade, a ideia mesmo de
troca de energias, né? Ela apela para a luminosidade, para a troca de sons, para a troca de cores, né? De energias, portanto, radiosidades. Amo-te porque me olhas das tuas sombras, com a fisionomia dos meus sentimentos. Vê, a enxerga pelo que se sente, né? Não apenas pelo que se vê propriamente. E a partir daqui ela começa a construir um corpo a partir desses seus desejos. Ela diz: talvez outros braços enlacem teu busto. Talvez outros lábios murmurem palavras líricas aos teus ouvidos. Então são os braços, o busto, os lábios, os ouvidos, né? Os corpos todos aqui que estão sendo construídos, configurados. Talvez outros olhos se abismem nos teus, né? Talvez outros olhos se percam nos seus próprios olhos e vice-versa. Mas aí esta mulher, que é a suprema tentadora e muito dona de si, ciente das suas qualidades, diz, ao mesmo tempo que elogia, fala de si. Veja só como ela diz. Agora e sempre serás apenas o mundo por mim descoberto, o tesouro por mim desvendado. Parece um contrassenso quando diz serás o mundo, serás o tesouro, mas utiliza o apenas. Serás apenas mundo, serás apenas tesouro. Será que é um contrassenso? Não faz muito sentido. Faz todo sentido. Isso diz respeito à afirmação dela própria enquanto mulher amante, que é e que já foi, desse mesmo, porque diz: agora e sempre serás apenas, é o mundo, mas veja, serás apenas o mundo descoberto por quem? Por ela. Foi ela que descobriu. É o mundo todo, né? É de fato maravilhoso, mas foi descoberto por ela. Então, serás apenas o mundo por mim descoberto. Serás apenas tesouro, mas é o tesouro que foi desvendado por ela também. Entendem? É soberano. É o grande amor. É mundo, é tesouro, mas só é isto tudo por causa dela também, porque foi ela que descobriu, foi ela que desvendou. O homem que meu amor acordou, o meu amor acordou esse homem, na imobilidade da tua inconsciência. Nem ele sabia, ela que viu, ela que descobriu, ela que revelou este mesmo homem para ele. Estão vendo a diferença de tradições e tradições? Sim? Esta mulher poderosa, continuando. Mas aí este outro silencia. Silêncio completo. E aí ela pergunta: por que não vens? Por que não vens, meu estatutário da volúpia? Esse outro se figura como um estatuário que diga, né? Estatuário da volúpia. Que é, na verdade, um escultor da volúpia. E aí diz: há em mim linhas imprecisas de desejo. Olha as linhas de novo. Que teu carinho deveria modelar. Ele, como escultor, que deveria modelar, então, essas linhas imprecisas de desejo que estão presentes nessa mulher. Tuas mãos milagrosas, lara língua. Aqui são as mãos. Que teu carinho deveria modelar. Tuas mãos milagrosas emprestariam expressões inéditas ao meu corpo maleável. Expressões inéditas. Esse corpo reagiria cheio de prazer ao carinho dessas mãos. Por que não vens? Pergunta de novo. É interessante perceber como alguns termos estão ali dentro do quadrado semiótico do trabalho do escultor, né? São linhas imprecisas, é aquilo que se vai modelar, é o corpo que é maleável, diz respeito mesmo ao produto, projeto e material com o qual o escultor trabalha, né? Produz o seu texto. Modelando, ao mesmo tempo que modela linhas inversas, exatamente. Repare que toda vez que ela pergunta por que não vens, ela responde com uma justificativa.
o chamado. Por que não vens, meu estatutário da volúpia, que é em mim linhas imprecisas? Aí daqui a pouco pergunta de novo, por que não vens? Aí justifica a vinda necessária dele. E dessa vez, a justificativa também é no mesmo campo semântico da arte, porque diz, longe de mim és a beleza sem arte. A poesia sem palavras, ou seja, um complementa o outro. Um só faz sentido completo com o outro. Da descontinuidade, ó, batalha de novo. Da descontinuidade de cada um, há uma sensação, um sentimento de completude diante da ligação dos corpos também, diga-se de passagem. Longe de mim, sei que te não encontras, sei que procuras inutilmente defrontar o teu eu no cristal de outras almas. Porque te falta o fiel espelho da minha estranha sensibilidade. Ele, só ele por completo, ele só se enxerga assim verdadeiramente ao lado dela, de frente a ela, junto a esta que fala. Por que não vens, insiste, pergunta de novo e justifica mais uma vez. Dizendo, fechar-se-iam meus lábios, meus braços, minhas asas. Mais uma vez essa mulher pássaro aparece aqui de novo, mas que com a chegada dele, com a vinda dele, iria escolher pausar. Iria escolher a ave estranha que é a clausura, o cativo do próprio amor. Fechar-se-iam meus lábios, meus braços, minhas asas. Ficarias em mim. Olha essa palavra interessante que ela utiliza aqui. Ficarias em mim, em ti mesmado. Ficarias em mim sendo você mesmo. Tu verdadeiramente, estando em mim em ti mesmado. Ou seja, eu e você, eu e tu somos uma coisa só, um corpo só. No aconchego do meu ser, que é a tua sombra, ficarias em mim. Olha que imagem interessante que ela coloca nos últimos 2 versos. Ficarias em mim como a visualidade em minhas pálpebras cerradas para o sonho. Mesmo quando dorme, mesmo quando sonha, mesmo no estado onírico, a sua presença se firma em visualidade nos seus olhos. É a imagem que se fixa e permanece, mesmo quando dispõe de um outro cenário, de um outro mundo, mesmo que imaginário, mesmo que onírico. Uma presença que se faz constante para essa mulher que deseja, que ama, que está apaixonada. Tudo bem? Estão gostando até aqui? Estão percebendo o erotismo da palavra de Juca Machado? O erotismo da palavra poética, como a poesia tem esse caráter erótico também, em função das suas metáforas, do seu poder de representação, do seu poder de driblar a língua prosaica e cotidiana. Esse é um caráter erótico da própria poesia, como disse Otávio Paz, não é? Estão lembrados? Esta língua lâmina erotiza o próprio corpo do texto, né? Vocês estão se despedindo, peraí, já querem ir embora. Não, dá tempo para mais um que é curtinho, né? Pra gente finalizar a Gilca hoje, né? Vamos mais um então? Mais curtinho, mais tradicional. Mas é importante a gente ver. Esse é um poema que é mais antigo, é ali de 1915. Daniel é ótimo, né? 1915. Mas também a gente percebe essa voz feminina, a dicção da mulher presente no texto. E aqui talvez a gente não perceba um texto que seja potencialmente sensual, né? Erótico, como esses 2 que vimos até aqui. Mas que reflete sobre a condição da mulher dentro da sociedade, né? E é sobre isso que estamos falando também, as representações femininas, né? Esse poema tem título, é um sonetinho tradicional dos quartetos, dos tercetos, mas não é decassílabo. 99,9% dos sonetos que vocês encontrarem assim, esse soneto italiano, petrarquiano, dos quartetos, dos tercetos, pode perceber que é construído em versos decassílabos. Esse não, esse é uma predominância de versos alexandrinos, versos de 12 sílabas poéticas, que tradicionalmente foram produzidos inicialmente ali para louvar, para cantar alguém ou qualquer coisa. E aqui, contraditoriamente, poderia ser um louvor à mulher cantar, poderia ser,
mas não é. E a gente vai entender o porquê. Desde o título, a gente vê uma sugestão de imprecisão, indeterminação. Pelas reticências. Ser mulher, 3 pontos. Será que é uma tentativa de definição? Diz assim. Maiúsculas, né, Ulisses? Pois é. Acompanhe a leitura, por favor. Ser mulher. Vir à luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar dar glória etérea e altiva escalada na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher. Desejar outra alma pura e alada, para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro e encontrar um senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejado surto, no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher e, ó, a atroz tantálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte, presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. Então, claramente, só com essa primeira leitura a gente já consegue perceber uma função mais histórica, mais contextual, mais referencial. Portanto, que ela tente nessa mesma poesia, né? Porque vai refletir sobre as condições e posições da mulher dentro de uma determinada sociedade. Aqui, especificamente, do início do século XX, mas que projeta-se para além deste mesmo momento histórico, como a gente bem sabe, né? Eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, para, mais uma vez, as anáforas da repetição no início de cada uma das estrofes, que é, então, uma tentativa mesmo de dizer, de representar o que é ser mulher repetidas vezes. Só que, somado a isso, eu gostaria de chamar a atenção para a aparição dos verbos. No primeiro verso de cada uma das estrofes. Ser mulher, vir à luz. Estrofe seguinte, ser mulher é desejar. Ser mulher é calcular o infinito. São projeções, são sempre aspirações, são sempre desejos, anseios, mas que resultam sempre aqui em frustrações, em delimitações, em grilhões. Vamos ver. Ser mulher, via luz trazendo a alma talhada, marcada, né? Cravada. Para o quê? Para os gozos da vida. Ser mulher, você nasce predestinada aos prazeres da vida, à liberdade e ao amor. Só que tentar dar glória etérea, altívola e escalada, né? Escalar, subir, a ascensão, os anseios todos. Nesta aspiração que é eterna, diz o texto. Na eterna aspiração de um sonho superior. Esse desejo, esse anseio de querer mais, de ir além, de ascensão, em qualquer nível, né? Parece que fica sempre numa eterna aspiração. É sempre num nível de sonho, porque não atinge aparentemente uma concretude mais realista. E continua. Ser mulher é desejar outra alma, pura e alada, mais uma vez das asas, né? O voo das liberdades. Parece muito, né, nos textos. Desejar outra alma, alguém com quem compartilhar, né? Compartilhar a sua natureza descontínua. Desejar outra alma pura para alada para poder com ela o infinito transpor. Todas as aspirações todas, por exemplo, transpor os infinitos, as ascensões, as sublimações, os desejos, os sonhos junto, ao lado de alguém. Desejar, portanto, outra alma pura e alada. Só que, percebam que sempre os últimos 2 versos da estrofe traz uma contradição, né? Uma problemática a esse desejo, a essa aspiração. Em contradição a esse desejo, temos sentir a vida triste, insípida, sem gosto, isolada, mesmo desejando uma alma pura para estar ao lado. É buscar outro, é buscar um companheiro. Mas, e
encontrar um Senhor. Uma correção, no texto esse Senhor está com um S maiúsculo, inclusive, né? E corrobora e criva ainda mais o caráter de opressão e violência à mulher em suas relações amorosas e conjugais. Ser mulher é também calcular todo o infinito curto. Ser mulher é desejar o infinito, é calcular o infinito, é observar suas possibilidades, mas esse infinito revela-se, na verdade, ali, acolá. Infinito que é curto, dentro da larga expansão do desejado surto no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Né? Sempre essa luta, essa necessidade de alcançar, mesmo que inutilmente, um ideal de perfeição, e não se alcança exatamente porque não passa de um ideal. E aí a constatação final, né? Diante de tristezas e frustrações e opressões e violências, portanto, ser mulher é tantálica tristeza, tristeza sem tamanho, tristeza gigantesca. Ficar na vida igual uma águia, sinônimo de liberdade, que alça altos voos, né? Mas é uma águia inerte, sem ação, porque está presa. A mulher nasce para ser águia, para ser livre, para aproveitar os gozos da vida, mas é presa, porque está sufocada, de acordo com o texto, nos pesados grilhões, ou seja, nas pesadas algemas, nas duras correntes dos preceitos sociais, aquilo que a sociedade julga, cobra o que seria necessariamente aceitável às mulheres, né? Um poema, portanto, de 1915, ali início do século XX, que dialoga de perto com as nossas discussões que fizemos hoje, enfim, ao longo das nossas 2 aulas, sobre a situação da mulher, a posição da mulher, os nossos lugares de fala, ao mesmo tempo em que a gente luta, batalha, portanto, a outros locais que são nossos também, devidos e de direito. Sim? São 7h06. Como ontem, eu vou guardar mais poemas para a gente ler e analisar junto amanhã. Espero que vocês guardem algumas dessas informações que conversamos aqui hoje a respeito das identidades múltiplas, potencialidades do corpo, que estão ao mesmo tempo, operam ao mesmo tempo enquanto elementos significantes para as constituições identitárias dessas mulheres que falam, das poetas, mas dos eu líricos femininos também, e das possibilidades de entendimento sobre o erotismo, né? O que significa falar em poesia erótica, texto erótico e palavra erótica. Sim? Eu só gostaria de dizer que eu estou muito feliz assim, em poder estar conversando sobre essas coisas com vocês. Eu nunca tinha tido a oportunidade de sistematizar essas leituras em forma de curso. E, enfim, estou muito contente com a recepção, a interação. Um pouco triste também, porque amanhã é o último dia, mas tem muita coisa para fazer amanhã também, tem muito texto para a gente pensar junto e conversar sobre, autoras para a gente conhecer, autoras de Pernambuco, da Paraíba, né, contemporâneas nossas. Espero que vocês venham. Então fica combinado assim, né? Amanhã, às 5, antes das 5 eu estou aqui, venham, não me deixem só. Que vai ser massa continuar com essa conversa aqui com vocês, viu? Estou muito feliz. Um beijo, 1000 beijos. Obrigada, pessoal da comissão. Eu soprando a palavra. A gente vai conversando e até amanhã. Oi, professora, eu estou aqui. Oi, Gabriel Baiano. Você tinha abandonado a gente. Não, eu estou escutando. É que eu precisei fazer algumas coisas aqui na cozinha, mas Diga, mas meu está bem. aberto aqui. Ótimo. Não, então, muito obrigado. Hoje eu prestei mais atenção do que ontem. Ontem teve muita E confusão de foi? pessoas tentando Foi mesmo. entrar. Ô, Gabriel. Ontem teve muita gente assim, então, e hoje eu consegui prestar mais atenção um pouquinho. Que É isso, bom. Ai, esperamos fico feliz demais. amanhã, né?
Sim. A gente se encontra amanhã de novo, né? Oi? Ah, é amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã, Gabriel. Valeu. Tchau, Liz. Até amanhã. É, Tchau, Julinha. Tchau, Paula. Valeu, Mariana.